Bom dia, bom dia. Vamos agora para a nossa revisão de português, tá bom? Vamos estar revisando os conteúdos do teste, da prova. Então, prestem atenção, por gentileza. Inicialmente, nós vamos aprender revisar sobre os sinônimos, tá? O que são os sinônimos, Samuel? Os sinônimos são aquelas palavras que têm o mesmo significado. As palavras são diferentes, mas com o mesmo significado. Se eu falo belo e bonito, são palavras diferentes, mas que têm o mesmo significado. Se eu falo feliz e contente, feliz e alegre, Samuel, presta atenção. Se eu falo feliz e alegre, feliz e contente, é a mesma coisa? Então, eles são o quê? Sinônimos, ok? São palavras diferentes, mas com o mesmo significado. Agora, é o contrário dos antônimos. Vocês lembram que nós estudamos os antônimos? O que são os antônimos? Os antônimos são aquelas palavras que são diferentes. Senta, por gentileza. Pode ficar sentado. São aquelas palavras que são diferentes, mas com o sentido contrário. Se eu falo feliz, qual é o antônimo? Alegre. Antônimo. Triste. Presta atenção. Sinônimo tem o mesmo sentido. Antônimo são palavras que têm o sentido contrário. Se eu falo feliz, qual é o antônimo? Triste. Se eu falo grande, qual é o antônimo? Pequeno. Se eu falo bonito, qual é o antônimo? Feio. Se eu falo cheiroso, qual é o antônimo? Fedido, fedorento. Se eu falo distante, longe, qual é o antônimo? Perto. Então, o antônimo são palavras que têm sentidos contrários e o sinônimo são palavras diferentes com o mesmo sentido, ok? O próximo conteúdo aqui são os sinais de pontuação. Os sinais de pontuação, eles vão estar diferenciando as nossas frases. Nós podemos ter uma frase normal, uma frase afirmativa ou negativa com um ponto final. Nós podemos ter uma frase exclamativa com um ponto de exclamação e uma frase interrogativa com um ponto de interrogação. Toda vez que nós vamos estar escrevendo uma frase normal, a gente tem que finalizar com o ponto final. Por exemplo, que dia lindo. Dia lindo. Não, assim não é. Ponto final. Que dia lindo. Ponto final. Eu estou apenas afirmando que dia lindo. Mas, para eu estar falando... Espera aí, gente, que o celular tá molengo. Galera. Vamos lá. Se eu quero estar falando de uma frase exclamativa que expressa um sentimento... Victor, senta direito. Se eu quero estar falando de uma frase exclamativa que expressa um sentimento, seja de felicidade, de espanto, de susto, ok? Então, eu vou utilizar o ponto de exclamação. E a maneira que eu vou estar falando também modifica. Fica como, Duda? Que dia lindo! Que dia lindo! E o ponto de interrogação é quando eu faço uma pergunta. Por exemplo, que horas são? Que horas são? Você poderia me informar? Interrogação. Então, esses 3 sinais de pontuação, nós estamos inicialmente aprendendo sobre eles. O ponto final, Victor. O ponto final é quando eu vou falar apenas uma frase, seja ela afirmativa ou negativa. Que dia lindo, não gosto de chocolate, não quero bagunça, estou sentada. Eu tenho que
eu preciso finalizar com... Gente, Maria Eduarda, a gente precisa finalizar com um ponto final, ok? Agora, quando eu tenho a minha frase com um ponto de exclamação, é quando a minha frase tem algum sentimento, seja ele de felicidade, de espanto, de medo, de susto. E a interrogação é quando eu quero fazer alguma pergunta, ok? O nosso próximo conteúdo e último são as palavras que marcam e expressam o tempo. Tem determinadas palavras que nós conseguimos saber que estamos falando de alguma coisa, de tempo. Se eu falar bem assim, ontem nós estudamos. Qual palavra dessa frase expressa um tempo? Ontem. Se eu falar, amanhã teremos prova de português. Qual é a palavra que vai expressar tempo? Amanhã. Se eu falo, daqui a pouco nós vamos embora. Qual é a palavra que vai expressar um tempo? Daqui a pouco. Então existem palavras que vão estar nos apresentando essas expressões de tempo. E dessas palavras também nós conseguimos diferenciar o que está no presente, no passado e no futuro. Presente é o que está acontecendo nesse exato momento, hoje, agora, certo? Futuro, o que ainda vai acontecer amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem. E passado é aquilo que já aconteceu ontem, antes de ontem, mês passado, ok? Semana passada. Então, essas palavras também estão expressando o tempo. Então, passado, presente e o futuro também vão estar diferenciando o tempo em que aconteceu aquela determinada frase. Então, na avaliação de vocês vai cair somente esses conteúdos. Está muito fácil, muito tranquilo, mas temos que mesmo assim fazer com atenção, ok? Para que a gente não venha errar besteirinhas, tá bom? Então, é somente isso. Sinônimo, palavras diferentes com o mesmo sentido, bonito e belo. Antônimo, palavras diferentes com sentidos opostos, feliz, triste, ok? Sinais de pontuação, ponto final, exclamação e interrogação. Ponto final, frase afirmativa ou negativa, uma frase normal, que inicia com letra maiúscula sempre e termina com ponto final. Frase exclamativa, tem alguma emoção, algum sentimento naquela frase. E interrogativa é uma pergunta. Palavras e expressões que marcam o tempo. Ontem, hoje, amanhã, de tarde, à noite, agora, daqui a pouco. Então, todas essas expressões, todas essas palavras estão denominando tempo. Ok, galerinha? Então, essa foi a nossa revisão de português. Tenham uma ótima prova. Vocês também amanhã, né? E é isso. Beijão e até mais.